Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 31 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois, romance do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Para nós ficarmos assim, lembrar do nosso último estudo, nós ainda estamos nesse diálogo entre o Caio Fabrícios e o Elvídio Lúcius, tá? Ele já apresentou as filhas, assim, foi citada as filhas, porque ele comentou que a Célia, ela não estava muito bem, porque ela havia se envolvido com os fanáticos cristãos. Então, orientou inclusive que a Célia iria morar com o avô, o pai dele, Quinéio Lúcio, por 1 minuto. E nesse momento, o Fabrícios trouxe um presente para o Elvídio, que é um escravo. Agora, nesse exato momento, eles estão fazendo assim, trocando informações sobre Cláudia Sabina, porque tudo indica realmente que Silano era filho de Elvídio com Cláudia Sabina, isso na juventude. Então agora o Fabrício, sabendo que o Elvídio está voltando para Roma e que Cláudia Sabina, que era uma pessoa super pobre, hoje está numa condição financeira muito boa, ela está como esposa do prefeito, assim com Adriano, o imperador, e todos sabem da mágoa que ela carrega por Elvídio não ter assumido ela, casado com ela, e ela tem realmente uma paixão por ele muito grande. Então Fabrício, na condição de um amigo, está aqui tentando mostrar para ele o perigo que ele talvez venha encontrar retornando a Roma. Vamos fazer a nossa prece? Amado Mestre, gratos te somos, Senhor, por mais uma semana transcorrida, pelas oportunidades de trabalho, de convívio, pelo lar aconchegante, pelo alimento, pelo carinho dos amigos, pela família. Nesse momento, Senhor, que aqui reunidos e conosco nossos mentores e até mesmo adversários, que todos possam beber dessa fonte, Senhor, que Tu possas nos brindar, nos auxiliando a compreender melhor, a fazer com que os ensinamentos aqui adquiridos possam ser verdadeiramente internalizados em cada um de nós, para que possamos lá fora pô-los em exercício. Abençoa, Mestre, todos os corações que não puderam chegar aqui hoje, e que nós possamos, na próxima semana, juntos como uma grande família, aprender e praticar o Teu Evangelho a cada dia. Muito obrigado. Assim seja. Então, só recordando o nosso último parágrafo, ele disse assim, olha: bem o sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas da mais alta aristocracia, pelos caprichos do destino, haja esquecido a humilhação do seu amor violento de plebeia, espezinhado em outros tempos. Isso foi o amigo. Aí o Elvídio disse assim, sim, confirmou Elvídio Lúcio com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas. Voltou lá ao passado. Muitas vezes tenho lamentado haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa, mas que fazer? A juventude está sujeita a caprichos numerosos e, a maior parte das vezes, não há advertência que possa romper esse véu da cegueira. Então, a gente já estudou aqui 2 pontos assim que acabam se dando o norte nesse livro. O primeiro ponto foi quando ele, de certa forma, sabendo que era pai de Silano, ele solicita para a esposa se ele não poderia trazer Silano. E ela deu um pinote e disse que não.
Então ali já deu um rumo na vida deles, porque são momentos, são coisas tolas, escolhas. Se naquele momento ela tivesse feito assim, tá certo que ela não é cristã, mas vamos dizer que fosse, o que Jesus faria se estivesse no meu caminho? Iria colher essa criança. Então ela já teria 75% aí, a vida dela iria mudar, dela, dele, da filha, de todo mundo. Se nesse momento aqui, agora ele vai e fala da juventude dele, se lá na juventude ele não tivesse brincado com os sentimentos de Cláudia Sabina, ele não estaria arrumando uma inimiga, porque na verdade é uma paixão, mas que ela acaba atuando como se fosse uma inimiga, porque ela vem para destruir tudo. Ela olha para o Elvídio é propriedade dela, porque o grande lance, gente, é quando a gente diz um não a alguém, dependendo do estado íntimo daquela pessoa, você pode arrumar um inimigo ferrenho, porque a pessoa não sabe lidar com a rejeição. Quem sabe lidar? Então, às vezes, não é nem que você ame aquela pessoa, é porque você não admite a rejeição, e aquela pessoa passa a ser um Deus para você. Enquanto você não alcançar esse propósito de possuir aquela pessoa, você fica nessa incomodação total. Por quê? Por causa daquele sentimento de rejeição. Então aquela pessoa é como se o mundo inteiro desaparece, só aquela pessoa tem valor para ti. E isso é um movimento de vaidade e de orgulho. Enquanto você não obter e possuir essa pessoa, você vai estar nesse movimento de crise. Entendemos? Porque não é amor que Cláudia Sabina sente por ele. Que quem ama quer bem. Quem ama não quer possuir o outro. Quem ama quer saber se o outro está bem, se está feliz, seja onde for e seja com quem for. Então, se eu desejo a pessoa para mim, eu quero tê-la, eu quero possuí-la, isso não é amor. Porque às vezes você quer possuir uma pessoa, mesmo sabendo que a pessoa está infeliz. Mesmo sabendo que a pessoa está infeliz, mas você não quer saber se ela é aquela música do Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo, vem me fazer feliz. Então é um movimento egocêntrico. Eu te quero que tu me faça feliz. Aí a pessoa vai dizer, mas tu não me faz feliz. Não tem problema, eu faço, nós dois vamos ser felizes, eu sou feliz por você. A minha felicidade basta. Olha o grau de perturbação, que aí cai novamente na loucura. Cláudia Sabina, dentro desse movimento de paixão, ela começou o processo de loucura dela. Porque a paixão também leva à loucura. Vamos lá então. Então nós estamos nesse clima, tá? Esse clima pesado entre o Caio Fabrícios e o Elvídio. A maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira. Essa última fala foi de Elvídio. E estarás hoje menos moço, para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época? O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes, porque olha só, ele disse que o problema dele foi o quê? Foi a juventude, né? Aí o Fabrício foi dizer assim, e estarás hoje menos moço, para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época? Tipo assim, se tu rever Cláudia Sabina, a paixão vai brotar de novo, tu vai conseguir lidar com essa situação? Agora estamos encarnados. Ela é esposa do prefeito, e assim com o imperador. Quando tu botar o olho na Cláudia Sabina, e aí? O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes, e como se não lhe prouvesse o exame das circunstâncias e dos fatos, cuja lembrança penosa o atormentaria, replicou sem perder o aparente bom humor, embora os olhos evidenciassem uma preocupação amargurosa. Caio, meu bom amigo, pelas barbas de Júpiter, não me faças voltar ao abismo escuro do passado. Desde que chegaste, nada me disseste, além de assuntos penosos e sombrios. De início é a miséria da Judéia, de arrepiar os cabelos com os seus quadros de desolação e ruína. E depois, este voltado para o passado escabroso, como se não nos bastassem as atuais amarguras. Fala-me antes
de algo que me consolide o repouso íntimo. Embora não saiba explicar o motivo, tenho um coração apreensivo quanto ao futuro. A máquina de intrigas da sociedade romana aborrece-me o espírito, que nunca encontrou ensejos de lhe fugir ao ambiente detestável. Meu regresso a Roma enquina-se de perspectivas dolorosas, embora não ouse confessá-los. Enquina-se contamina-se. Agora você observa só, né? Se tu chegou aqui, tu vai me falar de guerra. E ele tem horror a isso, porque lembra que o Ovídio, outrora, lá no há 2000 anos, arrancaram o coração dele nessa discussão entre romanos e judeus. E agora tu vai me lembrar do passado. O que é isso, né? Vamos dar uma melhorada aí. Fabrício ouviu atento e triste. As palavras do amigo denunciavam o profundo temor de retornar ao passado tão cheio de aventuras. Aquela atitude súplice atestava que a recordação dos tempos idos ainda lhe palpitava no peito, apesar de todos os esforços para esquecer. Reprimindo os próprios receios, falou então afetuosamente: Pois bem, não falaremos mais nisso. E acentuando a alegria que lhe causava aquele encontro, continuou comovidamente: Então, poderia acaso esquecer-me de algo que me pedisses? Sem mais delonga, encaminhou-se para o pátio, onde os serviçais de confiança lhe esperavam as ordens, regressando à sala, acompanhado pelo desconhecido que lhe seguira a liteira, na atitude humilde de escravo. Euvídio Lúcio surpreendeu-se ao ver a personagem interessante que lhe era apresentada. Quem era a personagem? Na história era a encarnação de quem? Públio. Senador Públio, que era amigo íntimo lá do Euvídio no passado, porque os dois foram presos juntos. E o Emmanuel viu quando o amigo foi morto. Então, vamos ver aí, vamos ver esse reencontro. Que isso aqui é legal, sabe, gente? A gente diz que nessa encarnação a gente tem encontros e reencontros. Reencontros muito bons e reencontros muito desagradáveis. Então, às vezes a gente chega de alguém, a gente sente um mal-estar tão grande e a gente às vezes pensa assim, pode ser do passado, pode ser, mas pode ser a vibração da pessoa, também pode ser. Então, quando é que eu sei, Constituição, que é só a vibração da pessoa? É aquele momento, é aquela situação. E quando é que eu sei que é do passado? Além da vibração, tu sente um mal-estar. É uma tristeza, um negócio, uma angústia, é aqui dentro. Da mesma forma, quando você encontra um ser querido da tua alma, você sente uma alegria enorme estar, de ver, é um amigo, é uma amiga, é algo diferente, entendeu? O santo bate na hora, exatamente. Então a gente não lembra, mas o coração não esquece. Tudo que é do coração, a gente nunca esquece. Pode passar tempo que for. Olhou, bateu e aciona tudo dentro de nós. Coisas boas ou coisas ruins. Então vamos ver aqui. Euvídio Lúcio então surpreendeu-se ao ver a personagem interessante que lhe era apresentada. Identificara imediatamente a sua condição de servo, mas o espanto lhe provinha da profunda simpatia que aquela figura lhe inspirava. Olha aí. Seus traços israelitas eram evidentes, porém, no olhar havia uma vibração de orgulho nobre, temperado de singular humildade. Então, a origem do nosso querido escravo era de origem o quê? Israelita. Então, ele tinha uns traços israelitas, pai e mãe. No olhar havia uma vibração de orgulho nobre, temperado de singular humildade. O homem só reencarnava como senador. É a primeira vez como escravo. Então ele diz, apesar de estar como escravo, o olhar era de altivez, né? Exatamente, era um olhar firme,
Isso ele não perde, porque, é por isso que diz, o espírito ele não regride. Todas as conquistas da alma permanecem na alma, boas e ruins. Na fronte larga, notavam-se cabelos brancos precoces. Se bem que o físico denunciasse a exuberância de energias orgânicas da idade madura. Imagina escravo, né? Então, apesar dos cabelos brancos, o nosso querido Emmanuel apresenta aqui que ele tinha um porte atlético, o escravo, né? O aspecto geral, contudo, era o de um homem profundamente desencantado da vida. No rosto, percebia-se o sinal de macerações e sofrimentos indefiníveis, impressões dolorosas, aliás, compensadas pelo brilho enérgico do olhar, transparente e de serenidade. Eis a surpresa. Frisou Caio Fabrícios alegremente. Comprei, como lembrança, esta preciosidade na feira de Terebinto, quando alguns de nossos companheiros liquidavam o espólio dos vencidos. Gente, olha aqui, tu já pensou? Eu fico imaginando o senador sendo vendido nas sobras. Você já pensou? Tu imagina, tu tá ali em pé, num tablado, amarrado, e as pessoas chegam, viram a orelha, abre a boca, vê o dente. Era um objeto. Comprei essa lembrança para ti. E essa encarnação dele é para adquirir humildade. E é isso que a gente tem que entender, né? Humildade. Comprei como lembrança esta preciosidade na feira de Terebinto, quando alguns de nossos companheiros já estavam liquidando as sobras dos vencidos. E ele ali calado ouvindo isso. Já pensaste? E a gente reclamando das nossas besteiras do dia a dia. Imagina a gente escravo. Euvídio Lúcio parecia não ouvir, como que procurando mergulhar fundo naquela figura curiosa, ao alcance de seus olhos, e cuja simpatia lhe impressionava as fibras mais sensíveis e mais íntimas. Admiras-te? Insistiu Caio, desejoso de ouvir as suas apreciações diretas e francas. Quererias, porventura, que te trouxesse um Hércules formidando? Preferi lisonjear-te com um raro exemplar de sabedoria. Opa! Então esse formidando aí seria que causaria medo, né? Se tu queria um Hércules, né? Ele disse não, eu escolhi alguém de saber. Preferi lisonjear-te com um raro exemplar de sabedoria. Euvídio agradeceu com um sinal expressivo, acercando-se do escravo silencioso com um leve sorriso. Então agora nós vamos ter um diálogo aí entre o Euvídio e o então escravo. Como te chamas? Perguntou o solícito. Nestório. Onde nasceste? Na Grécia? Sim. Respondeu interpelado com um doloroso sorriso. Como pudeste alcançar Terebinto? Senhor, sou de origem judia. Apesar de nascido em Éfeso, meus antepassados transportaram-se a Jônia há alguns decênios em virtude das guerras civis da Palestina. Criei-me nas margens do Egeu, onde mais tarde constituí família. A sorte, porém, não me foi favorável, tendo perdido minha companheira prematuramente, devido a grandes desgostos. Em breve, sob o guante de perseguições implacáveis, fui escravizado por ilustres romanos que me conduziram ao antigo país de meus ascendentes. Foi para Israel. Então aqui ele diz que ele é de origem judia, mas nasceu em Éfeso, na Grécia. Senhor, sou de origem judia, apesar de nascido em Éfeso. Meus antepassados transportaram-se a Jônia, que é hoje a região da Turquia. Então ele não nasceu na Grécia.
Era tudo considerado. Hoje seria Turquia. Hoje, né? Mas naquela época também que você não tinha a nacionalidade onde você nasce. Se você nascer no Brasil, você é brasileiro. Mas não interessa de onde seus pais são de origem. Sim. Por exemplo, se você nasce na Alemanha, mas se você não tiver um ascendente alemão, você não é alemão. Você precisa ter um ascendente. E isso funcionava naquela época. Por isso que ele dizia... É considerado Eu judeu. nasci em Éfeso, mas eu sou judeu. A origem. Por isso que Paulo de Tarso, ele nasceu também Em Éfeso. em Tarso, Tarso. mas ele tinha cidadania romana. Isso. Paulo de Tarso, né? Ele casou e não foi com Lívia, porque Lívia não reencarnou. Então a gente vê aquele movimento de... É um processo, né? Você reencarna, reconstitui família, e nem sempre é com o amor da sua vida. No caso do Emmanuel, o amor da vida dele é Lívia, e essa ficou no mundo espiritual. Então é aquele casamento. Não é aquele casamento. E foi lá que a Revolução te surpreendeu? Sim, Onde te encontravas? nas proximidades de Jerusalém. Falaste de tua família. Tinhas apenas mulher? Não, Senhor. Tinha também um filho. Também morreu? Ignoro. Meu pobre filho, ainda criança, caiu como seu pai, na dolorosa noite do cativeiro. Apartado de mim, que eu vi partir com o coração lacerado de dor e de saudade. Foi vendido a poderosos mercadores do sul da Palestina. Eu acho legal isso, essa pergunta e resposta, sem muito rodeio, né? Então aquele foi bem direto, perguntou, respondeu, perguntou, não ficou ali se justificando. Agora não, quando foi falar do filho. Elvídio Lúcio olhou para Fabrício como a expressar a sua admiração pelas respostas desassombradas do desconhecido, continuando, porém, a interrogar, porque ele estava ali à frente de um romano respeitável, e ele não titubeou, perguntou, respondeu, então ele não ficou gaguejando e nem se intimidou. Isso já foi o movimento para o vídeo se... Por quê? Porque é o mundo que ele andava. E não baixou o olhar. Esse era o mundo, é o mundo do senador. Então ele já lhe deu tanto com isso, agora ele vai ser diferente? Então é aquela coisa, traz as reminiscências dentro de si. A quem servias em Jerusalém? Calius Flávios, Conheci-o de nome. Qual o destino do teu senhor? foi dos primeiros a morrer nos choques havidos nos arredores da cidade, entre os legionários de Tineio Rufus e os reforços judeus chegados de Betel. Também combateste? Senhor, não me cumpria combater, senão pelo desempenho das obrigações devidas àquele que, conservando-me cativo aos olhos do mundo, há muito me havia restituído a liberdade, junto de seu magnânimo coração. Minhas armas deviam ser as da assistência necessária ao seu espírito leal e justo. Calius Flávios não era para mim o verdugo, mas o amigo e protetor de todos os momentos. Para meu consolo íntimo, pude provar-lhe a minha dedicação quando lhe fechei os olhos no alento derradeiro. Que nobre, né? Que nobre. Então, o Calius era, vamos dizer assim, o dono dele, mas ele deu a liberdade. E ele, de forma alguma, se colocou... Lembra que a origem dele é o quê? Judia. E a briga era entre os judeus e os romanos. E ele não tomou partido pelos romanos. Ele continuou ao lado do Calius, ajudando, protegendo, e acabou vindo a desencarnação, e ele esteve ali para fechar os olhos desse movimento de gratidão. Quanta nobreza dele, né? Ô Júpiter, Exclamou Elvídio, dirigindo-se em alta voz ao amigo. é a primeira vez que ouço um escravo abençoar o Senhor. Não é só isso.
Respondeu Caio Fabrícios, bem-humorado, enquanto o servo os observou ereto e digno. Nestório é a personificação do bom senso. Apesar dos seus laços de sangue com a Ásia Menor, sua cultura acerca do Império é das mais vastas e notáveis. Será possível? Tornou Elvídio admirado. Conhece a história romana tão bem quanto um de nós. Mas chegou a viver na capital do mundo? Não. Ao que ele diz, somente a conhece por tradição. Já convidado pelos 2 patrícios, sentou-se o escravo para demonstrar os seus conhecimentos, porque até o momento ele estava o quê? Em pé. E agora foi convidado a sentar. Com desembaraço, falou das lendas encantadoras que envolviam o nascimento da cidade romana, entre os vales da Etrúria e as deliciosas paisagens da Campânia, Rômulo e Remo, a lembrança de Acá Larentia, o rapto das Sabinas, eram imagens que, na linguagem de um escravo, adornavam-se de novos e interessantes matizes. Em seguida, passou a explanar o extraordinário desenvolvimento econômico e político da cidade. A história de Roma não tinha segredos para o seu intelecto, remontando à época de Tarquínios Priscos, e aí tem uma nota aí 6. Lúcio Tarquínios Priscos ou Tarquínio, o Antigo, 616 a.C. a 579 a.C. Foi o 5º rei de Roma, segundo a cronologia de Tito Livio, eleito depois da morte de Anco Márcio. Foi o primeiro rei etrusco. Seu verdadeiro nome, Lúcio Tarquínio, Lúcius Tarquínios, foi substituído quando chegou em Roma. Então a gente para pensar, poxa, mas ele não é romano e tem toda essa informação, quer dizer, quando ele lembra do passado, ele estudou, mas é aquela coisa, ele estudou e abriu o leque, é a facilidade, é a paixão. Por isso que às vezes é aquilo que a gente diz assim, fulano tem uma predisposição muito grande para determinada área. Isso não é algo que foi dado a ele, isso é uma conquista. Então ele, ao estudar a cultura romana, que era o centro do mundo, ele conseguia entender aquilo com muita facilidade. Por quê? Porque ele viveu, gente, esse mundo. Falou de suas construções maravilhosas e gigantescas, detendo-se, em particular, na célebre rede de esgotos, a caminho das águas lodosas do Tibre. Lembrou a figura de Sérvios Túlios. Sérvios Túlios, 578 a.C. a 535 a.C., rei romano de origem etrusca, levantou a primeira muralha de Roma e proclamou as primeiras leis sociais. Então ele lembrou da figura de Sérvios, dividindo a população romana em classes e centúrias. Numa Pompílios, 753 a.C. a 673 a.C., foi um sabino escolhido como o 2º rei de Roma. Procurou dar leis à cidade, garantindo a ordem. Sábio, pacífico e religioso, cuidou da agricultura e da religião. É muita gente, hein? Numa Pompílios, então, Menênio Agripa, os Gracos. Nome de uma família da antiga República Romana, que se destacou nas lutas sociais travadas no século II a.C., sobretudo pela participação de 2 de seus membros, Tibério Graco e Caio Graco. Sérgios Catilina, esse a gente conhece, hein? Lúcio Sérgios Catilina, 109 a.C. a 62 a.C., foi um político romano. Tocou o terror. Escípio Públio Cornélios Escípio Nasica Serápio, 183 a.C. a 132 a.C., foi um militar e político romano da República Romana. O assassinato de Tibério Graco foi executado por sua iniciativa. E todos os vultos famosos da República foram recordados na sua exposição, na qual os conceitos cronológicos se alinhavam com admirável exatidão. Talvez nem eles mesmos, Caio Fabrícios e o próprio Elvídio, tinham tanta cultura, né?
Os deuses da cidade, os costumes, conquistas, generais intrépidos e valorosos eram com detalhes indelevelmente gravados na sua memória. Seguindo o curso dos seus conhecimentos, rememorou o império nos seus primórdios, salientando as suas realizações portentosas, desde o faustoso brilho da corte de Augusto, as magnificências dos Césares, trabalhadas pela sua dialética fluente, apresentavam novos coloridos históricos em vista das considerações psicológicas acerca de todas as situações políticas e sociais. Por muito tempo falara Nestório dos seus conhecimentos do passado, quando Elvídio Lúcio, sinceramente surpreendido, o interpelou. Onde conseguiste essa cultura, radicada em nossas mais remotas tradições? Senhor, tenho manuseado todos os livros da educação romana ao meu alcance, desde moço. Além disso, sem que me possa explicar a razão, a capital do império exerce sobre mim a mais singular de todas as seduções. Ora, juntou Caio Fabrício satisfeito. Nestório tanto conhece um livro de Salustio como uma página de Petrônio. Então vamos lá, Caio Salustio Crispo, ele nasceu em 86 a.C., desencarnou em 34 a.C., foi um dos grandes escritores e poetas da literatura latina. Os autores gregos, igualmente, não têm segredos para ele. Considerada, porém, a sua predileção pelos motivos romanos, quero acreditar haja ele nascido ao pé de nossas portas. O escravo sorriu levemente, enquanto Elvídio Lúcio esclareceu. Semelhantes conhecimentos evidenciam um interesse injustificável da parte de um cativo. E depois de uma pausa, como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar, dirigindo-se ao amigo. Então fica notório, né, gente, essa vontade de conhecer ele. Lembra? Os livros que pôde chegar na mão dele, nas mãos. Tudo que era de Roma, e obviamente que a facilidade para a compreensão era muito grande, né? E depois de uma pausa, como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar, dirigindo-se então ao amigo. Meu caro, louvo-te a lembrança. Minha grande preocupação no momento era obter um servo culto que pudesse incumbir-se de enriquecer a educação de minhas filhas, auxiliando-me simultaneamente no arranjo dos processos do Estado, a que agora serei compelido pela força do cargo. Imagina que auxiliar ele terá, hein? O anfitrião mal havia concluído seu agradecimento quando surgiram na sala a esposa e as filhas num gracioso cromo familiar. Quem era? Alba Lucínia, que ainda não atingira os 40 anos, conservava no rosto os mais belos traços da juventude, a iluminar o seu perfil de Madonna. Junto das filhas, 2 primaveras risonhas. Seu aspecto de mocidade ganhava um todo de nobres expressões vestalinas, confundindo-se com as duas como se lhe fora a irmã mais velha, em vez de mãe extremosa e afável. O Emmanuel jogou flores aqui na Alba Lucínia, hein? Tudo que uma mulher gosta de ouvir. Elvídia e Célia, as 2 irmãs, porém, embora a semelhança profunda dos traços fisionômicos, deixavam transparecer espontaneamente a diversidade de temperamentos e pendores espirituais. A primeira, quem é a primeira? É a mais velha. Entremostrava nos olhos uma inquietação própria da idade, indicando os sonhos febricitantes que lhe povoavam a alma. Ao passo que a segunda trazia no olhar uma reflexão serena e profunda, como se o espírito de mocidade houvera envelhecido prematuramente. O Emmanuel já apresentou cada uma. A Elvídia é uma menina lezinha, comum, que está pensando em casamento, em namoro, está ali procurando. Já na Célia o olhar era diferente. Todas as 3 exibiam graciosamente os delicados enfeites da túnica em sua feição doméstica,
presos os cabelos em preciosas redes de ouro, ao mesmo tempo que ofereciam a Caio Fabrícios um sorriso de acolhimento. Ainda bem, murmurou o hóspede com vivacidade própria do seu gênio expansivo, avançando para a dona da casa. o meu grande Ovídio encontrou o altar das três graças, entronizando-as egoisticamente no lar. Aliás, aqui estamos nas plagas do Egeu, berço de todas as divindades. Já jogou flores também em cima das três, né? Suas saudações foram recebidas com geral agrado. Não somente Alba Lucínia, mas também as filhas se regozijavam com a presença do carinhoso amigo da família desde muito tempo. Em breve, todo o grupo se animava em palestra amena e sadia. Era o burburinho das notícias de Roma, de mistura com as impressões da Idumeia e de outras regiões da Palestina, onde Ovídio Lúcio estagiara junto da família, enfileirando-se as opiniões encantadoras e íntimas acerca dos pequeninos nadas de cada dia. Em dado instante, o dono da casa chamou a atenção da esposa para a figura de Nestório, encolhido a um canto da sala, acrescentando entusiasticamente: Lucínia, eis o régio presente que Caio nos trouxe de Terebinto. Um escravo? Perguntou a senhora com entonação de piedade. Sim, um escravo precioso. Sua capacidade mnemônica é um dos fenômenos mais interessantes que tenho observado em toda a vida. Que é a sua capacidade de memória, né? Imagina que tem dentro do cérebro a longa história de Roma, sem omitir o mais ligeiro detalhe. Conhece nossas tradições e costumes familiares, como se houvera nascido no Palatino. Desejo sinceramente tomá-lo a meu serviço particular, utilizando-o ao mesmo tempo no apuro da instrução de nossas filhas. Alba Lucínia fitou o desconhecido, tomada de surpresa e simpatia. Por sua vez, as duas jovens o contemplavam admiradas. Saindo, contudo, da sua estupefação, a nobre matrona ponderou refletidamente. Aí é um papo entre os dois agora. Ovídio, sempre considerei a missão doméstica como das mais delicadas de nossa vida. Se esse homem deu provas dos seus conhecimentos, tê-las-ia dado também de suas virtudes para que venhamos a utilizá-lo, confiadamente, na educação de nossas filhas? O marido sentiu-se embaraçado para responder a pergunta tão sensata e oportuna, mas em seu auxílio veio a palavra firme de Caio, que esclareceu. Eu vou lá dou, minha senhora. Se Ovídio pode abonar-lhe a sabedoria, posso eu testificar as suas nobres qualidades morais. Alba Lucínia pareceu meditar por momentos, acrescentando, afinal, com um sorriso satisfeito. Está bem, aceitaremos a garantia de sua palavra. Em seguida, a graciosa dama fitou Nestório com caridade e brandura, compreendendo que, se o seu doloroso aspecto era incontestavelmente o de um escravo, os olhos revelavam uma serenidade superior, saturada de estranha firmeza, que é aquilo que popularmente se diz: os olhos são o espelho da alma. E isso é autêntico. Depois de um minuto de observação acurada e silenciosa, voltou-se para o marido, dizendo-lhe algumas palavras em voz quase imperceptível, como se pleiteasse a sua aprovação antes de dar cumprimento a algum de seus desejos. Ovídio, por sua vez, sorriu ligeiramente, dando um sinal de aquiescência com a cabeça. Voltando-se então para os demais, a nobre senhora falou comovidamente. Caio Fabrícios, eu e meu marido resolvemos que nossas filhas venham a utilizar a cooperação intelectual de um homem livre. E, tomando de minúscula varinha que descansava no bojo de um jarrão oriental, a um canto da sala, tocou levemente a fronte do escravo, obedecendo às cerimônias familiares,
com as quais o Senhor libertava os cativos na Roma imperial, exclamando: Nestório, nossa casa te declara livre para sempre. Filhas, continuou a dizer sensibilizada, dirigindo-se às duas jovens, nunca humilheis a liberdade deste homem, que terá toda a independência para cumprir os seus deveres. Caio e Ovídio entreolharam-se satisfeitos, enquanto Euvídia cumprimentava de longe o liberto com um leve aceno de cabeça altiva. Célia aproximava-se do alforriado, que tinha os olhos úmidos de lágrima, e estendeu-lhe a mão aristocrática e delicada. Tá vendo, gente, a nobreza? Enquanto a outra irmã, Euvídia, só fez assim, ó, aquela carinha de nojo, sabe? A Célia foi lá, estendeu a mão. Você está entendendo? Alma nobre é isso. Pela carinha de nojo, né? Porque ele diz assim, ó, com a cabeça assim, ó, o que ele fez? Enquanto Euvídia cumprimentava de longe o liberto com um leve aceno de cabeça, altiva, né? Então foi uma de nojo. Já a Célia aproximava-se do alforriado, que tinha os olhos úmidos de lágrima, estendeu-lhe a mão aristocrática e delicada, numa saudação sincera e carinhosa. Seus olhos encontraram o olhar do ex-escravo numa onda de afeto e atração indefiníveis. Essas almas já se conheciam. O liberto, visivelmente emocionado, inclinou-se e beijou reverentemente a mão generosa que a jovem Patrícia lhe oferecia. A cena comovedora perdurava por momentos, quando, com surpresa geral, Nestório se levantou do recanto em que se achava e, caminhando até o centro da sala, ajoelhou-se ante os seus benfeitores, beijando-lhe humildemente os pés de Alba Lucina. Cenas do próximo capítulo. Vocês podem observar como essas atitudes a gente vai identificando almas nobres. Aí já deixa bem diferente a Euvídia da Célia. E quem é Célia? Que alma nobre é essa? E sempre lembrando que antes de nós abrirmos a boca para falar, os olhos já falaram. E a próxima semana nós vamos entrar já no segundo capítulo, um anjo e um filósofo. Então agradecemos já ao nosso amado Mestre Jesus, aos nossos colegas que nos ajudam a fazer o trabalho. E vamos envolver a nossa Anaê, para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor, estamos mais uma vez, a agradecer essa noite de estudos e conhecimento, para que possamos levar esses conhecimentos ao nosso dia a dia. Tirar dessas lições a verdadeira mensagem do Cristo. Caminhar com essas emoções é um legado muito grande que temos que compreender e espalhar. Obrigada, Senhor, que na próxima semana estejamos aqui para continuar os nossos estudos. Que assim seja.